uma. Cadê o roteiro aí? Você tem um roteiro aí? Ah, tá aqui. Senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras, havendo número regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 6.583 de 2013, Estatuto da Família, de autoria do senhor Anderson Ferreira. Encontram-se à disposição dos senhores e senhoras deputadas e deputados cópia da ata da 12ª reunião. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Dispensa, senhor presidente. A presidente, nós gostaríamos que fosse proferida a leitura da ata e a sua devida discussão. Essa presidência acata o pedido de Vossa Excelência. Não poderia fazer diferente porque só é regimental. dispensaríamos se houvesse total acordo entre todos os parlamentares, o que não acontece. Peço ao deputado Eliseu Dionísio que proceda à leitura da ata da nossa reunião anterior. Bom dia a todos e a todas. Vamos à leitura da ata. Ata da 12ª reunião ordinária deliberativa realizada em 24 de setembro de 2015. Às 10 horas e 45 minutos do dia 24 de setembro de 2015, reuniu-se ordinariamente a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 6.583 de 2013 do senhor Anderson Ferreira, que dispõe sobre o Estatuto da Família e da outras providências, e é pensado no plenário 9º, no anexo 2º da Câmara dos Deputados, sobre a presidência alternada dos deputados Sóstenes Cavalcante, pastor Marcos Feliciano. Registraram presença os deputados Sóstenes Cavalcante, presidente dessa comissão, vice-presidente Marcos Feliciano, Roberto Marinho e Silas Câmara, vice-presidente, Diego Garcia, relator, Anderson Ferreira, Áureo Bacelar, Carlos Andrade, Conceição Sampaio, Érica Cocai, Eros Biondini, Evrando Gussi, Flavinho, Giovana de Sá, Glauber Braga, João Moraes, Marcelo Aguiar, Marcos Rogério, Maria do Rosário, missionário José Olimpo, pastor Eurico, titulares. Cabo Sabino, Cristiane de Souza e Ieda, Eduardo Bolsonaro, Eliseu Dionísio, Jefferson Campos e professor Victório Galles, suplentes. Compareceram também aos deputados Carlos Henrique Gaguin, Edinho Bendes, Evair de Melo, Fábio Souza, Goulart, Joaquim Passarinho, Lincoln Portela, pastor Franklin, Takayama e Wellington Prado, como não membros. Deixaram de registrar a presença dos deputados Antônio Bulhões, José Campos, Lúcio Mosquim, Paulo Freire e Ronei Neme. Abertura. O presidente declarou abertos os trabalhos e determinou ao deputado Marcos Feliciano a leitura da ata da 11ª reunião, constante em ordem de inscrição. Discutiram a ata os deputados Érica Cocai, Giovaldo Carimbão, Glauber Braga, Marcelo Aguiar, Marcos Rogério, Eliseu Dionísio, Silas Câmara, Anderson Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Bacelar. Em sua manifestação, o deputado Silas Câmara, diante de dúvidas quanto à falta de registro de sua presença, questionou o presidente da ata. A ata de deliberação seria a ata da reunião que foi apresentada ao parecer relator. E, em caso afirmativo, pediu a retificação por ter comparecido à reunião, embora o presidente tivesse afirmado inicialmente que seria, ao final da discussão, retificou sua resposta esclarecendo que a ata se referia à ata da concessão de vista, reunião seguinte à da apresentação do parecer, motivo pelo qual deixou de ratificar a ata conforme solicitado pelo deputado Silas Câmara. Ato contínuo, o presidente anunciou requerimento sobre a mesa da deputada Érica Cocai, que requer que a votação da ata seja procedida pelo sistema nominal. Para encaminhamento, a votação do requerimento, manifestou-se a autora, ambos da bancada PT, PTN, PSOL, orientaram o voto sim. E as do PSDB, PP, PR, PSD, PSB, PTN, DEM, SD, PSC, PV e PHS votaram não. Chamadas a se pronunciar, as demais bancadas não se manifestaram. Em votação simbólica, o requerimento foi rejeitado contra os votos dos deputados Érica Cocai, Maria do Rosário, Glauber e Bacelar. Na sequência, passou-se ao encaminhamento da votação da ata, tendo se manifestado o deputado Maria do Rosário, Silas Câmara, Glauber Braga e Evrando Gussi. As bancadas do PSDB, PP, PR, PSD, PSB, PTN, DEM, Solidariedade, PSC, PV e PHS orientaram o voto sim.
e as do PT, PTN e PSOL votaram não. Chamadas pronunciadas, as demais bancadas não se manifestaram. Em votação simbólica, a ata foi aprovada contra os votos do deputado Maria do Rosário, Érica Cocai, Glauber e Bacelar. Expediente. O presidente deu conhecimento ao plenário, recebendo as seguintes ocorrências. Correspondências. Primeiro, moção de repúdio do DCE da Universidade Federal do Piauí à deliberação do PL 6.583 de 2013, por considerá-la intervenção direta do Poder Legislativo na definição da entidade familiar e diz respeito à decisão do STF e CNJ, ao direito adquirido das famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Segundo, nota da Associação Brasileira de Antropologia sobre o Estatuto da Família, afirmando que, se a matéria fosse aprovada, famílias brasileiras corriam risco de perder o direito reconhecido jurídico e social, ficando excluído de acesso pleno à cidadania. Ordem do dia. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões. Tramitação ordinária. 1. Projeto de Lei 6.583/2013, senhor Anderson Ferreira, que dispõe sobre o Estatuto da Família e da outras providências. Apensado PL 6.584/2013, relator deputado Diego Garcia, parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa desde do PL 6.584/2013, apensado e da emenda 1 de 2014, apresentada ao projeto pela inconstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da emenda 1 de 2015, apresentada ao substitutivo no mérito pela aprovação desta emenda de 1 de 2014, com substitutivo e pela rejeição do PL 6.583 de 2013, apensada a emenda 1 de 2015, vista conjunta aos deputados Érica Cocai e Marcela Aguiar, em 17 de 9 de 2015. Antes de iniciar a discussão da matéria, o presidente no seu requerimento sobre a mesa do deputado Eduardo Bolsonaro, que requer a retirada de pauta do item 1. Encaminharam a votação de requerimento dos deputados Eduardo Bolsonaro e Érica Cocai. Logo após, o presidente, a pedido, concedeu a palavra ao deputado Ronaldo Fonseca, relator da comissão legislativa anterior, que defendeu a aprovação do projeto. As bancadas do PT, PTN e PSOL orientavam o voto sim e as bancadas do PSDB, PPR, PSD, PSB, PTN, DEM, PDT, SD, PSC e PHS votaram não. Chamadas as pronunciadas as demais bancadas não se manifestaram. Em votação simbólica, o requerimento foi rejeitado contra os votos dos deputados Eduardo Bolsonaro, Érica Cocai, Maria do Rosário, Glauber Braga e Bacelar. Por conseguinte, o presidente declarou prejudicado os seguintes requerimentos sobre a mesa. 1. Do deputado Marcos Rogério, para retirada da pauta do item 1. 2. Da deputada Érica Cocai, vice-líder do PT, para adiamento da discussão da PL 6.583 de 2015 por 4 sessões. 3. Deputada Érica Cocai, para votação pelo processo nominal, requerimento de adiamento da discussão por 4 sessões. 4. Deputado Glauber, vice-líder do PSOL, para adiamento da discussão do PL 6.583 de 2013 por 3 sessões. Questionado sobre a declaração de prejudicialidade dos requerimentos da deputada Érica Cocai, o presidente fundamentou, com base na decisão do recurso 260 de 2013, pelo qual rejeitou o requerimento a retirada de pauta. E já tendo sido proferido o parecer do relator, resta prejudicado o requerimento de adiamento da discussão. Prosseguindo, o presidente anunciou o discurso do parecer do relator, deputado Diego Garcia, ao PL 6.583 de 2015, declarou encerradas as inscrições para que a discussão da matéria. Consoante da ordem da inscrição, manifesta seus deputados Glauber Braga contra, Flavinho a favor, Érica Cocai contra, Eros Bionini a favor, Bacelar contra, Marco Rogério a favor, Maria do Rosário contra, Evandro Gussi a favor, João Moraes contra, Pastor Eurico a favor. Em razão das desistências dos demais oradores inscritos para discutir a matéria, restaram prejudicados os requerimentos sobre a mesa, para que o encerramento da discussão apresentados pelos deputados Pastor Marcos Feliciano, Pastor Eurico e Pastor Marcos Rogério e deputado Marcos Rogério. Na sequência, o presidente concedeu a palavra aos deputados Diego Garcia para réplica, oportunidade em que o relator retificou o parecer de admissibilidade à emenda 1 ao substitutivo, apresentado parecer com complementação de voto pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e no mérito pela aprovação deste e da emenda 1 de 2014 ao projeto pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e no mérito pela rejeição do PL 6.584 de 2013, apensado e pela inconstitucionalidade e injuridicidade no mérito pela rejeição do número 1 de 2015 ao substitutivo. Antes de iniciar a votação da matéria, o presidente anunciou o requerimento sobre a mesa do deputado Glauber Braga, vice-líder do PSOL, para atendimento da votação do PL 6.583 pelo prazo de 5 sessões. Encaminhar a votação aos deputados Glauber Braga a favor e Silas Câmara contra. A bancada do PT, CDB, PT e PSOL orientaram o voto sim e as bancadas do PSDB, PRPP, PSD, PSB, PTN, DEM, PDT, PSC, PHS e PSC não votaram não. Chamadas
a se pronunciar, as demais bancadas não se manifestarem. Em votação simbólica, o requerimento foi rejeitado contra os votos da deputada Érica Cocai, Maria do Rosário, Glauber Braga, Bacelar e Jô Moraes. A deputada Érica Cocai, para votação pelo processo nominal, requerimento de sua autoria para o adiamento... Peraí. Para o adiamento da votação por 4 sessões, encaminha a votação da deputada Érica Cocai a favor. O deputado Eliseu Dionísio contra. As bancadas do PT, PCdoB, PTN, PSOL orientaram o voto sim. As do PSB, PP, PR, PSD, PSD, DEM, SD, PSC, PV e PHS votaram não. Chamadas as pronunciadas, demais bancadas não se manifestaram. Em votação simbólica, o requerimento foi rejeitado contra os votos do deputado Érica Cocai, Glauber Braga, Bacelar e Jô Moraes. A deputada Érica Cocai, vice-líder do PT, para adiamento da votação do PL 6.583 de 2013, pelo prazo de 4 sessões, encaminha a votação dos deputados Érica Cocai a favor, Evandro Gussi não, contra. A bancada do PT, PCdoB, PTN, PSOL orientaram voto sim, e as do PSDB, PP, PR, PSD, PSB, DEM, SD, PSC, PV e PXE votaram não. As demais chamadas pronunciadas não se manifestaram. Em votação simbólica, o requerimento foi rejeitado contra os votos da deputada Érica Cocai, Glauber Braga e Bacelar. Do deputado Bacelar, líder do PTN, para adiamento da votação por 3 sessões, encaminha a votação dos deputados Bacelar a favor, Eliseu Dionísio contra, deputado Bacelar a favor, Eliseu Dionísio contra. As bancadas do PT, PCdoB, PTN, PSOL orientaram o voto sim, e as do PSDB, PP, PSD, PSB, PTN, DEM, SD, PSC, PV e PHS votaram não. Chamadas a se pronunciar as demais bancadas não se manifestaram. Em votação simbólica, o requerimento foi rejeitado contra os votos da deputada Érica Cocai, Glauber Braga, Bacelar e Jô Moraes. Na sequência, o presidente declarou prejudicado o seguinte requerimento, esclarecendo com fruto no artigo 56 do parágrafo 1º do regimento interno que a apresentação desse tipo de proposição só é possível em plenário em razão de que a comissão vota seu parecer e não o projeto. Primeiro, o deputado Glauber Braga, para a votação do PL 6.583, seja feito artigo por artigo. 2. Do deputado Glauber Braga, para que seja feita processo nominal em votação requerimento solicitado a votação do PL 6.583 de 2013, artigo por artigo. Ato contínuo, nos termos dos artigos 66 do parágrafo 1º do regimento interno, manifesta-se para que a comunicação de liderança, a deputada Érica Cocai e deputado Glauber Braga, respectivamente, vice-líder do PT e do PSOL, ato contínuo, nos termos do artigo 12 do parágrafo 2º do regimento interno, o presidente deixou de conceder a palavra ao deputado Bacelar, do PTN, para a comunicação deles em razão do partido ter pedido a prerrogativa regimental ao se coligar ao bloco parlamentar. Prosseguindo, o presidente anunciou o início da votação do parecer, declarou encerrado o prazo de apresentação dos demais destaques, informando que teria sido recebido 4 pela secretaria, encaminhando a votação do parecer do PL 6.583, o deputado Bacelar contra, Evandro Gussi a favor, Érica Cocai contra, Eliseu Dionísio a favor. As bancadas do PSDB, PR, PSD, PSB, DEM, SD, PSC, PV e PHS orientaram voto sim, e as do PT, PCdoB, PTN, PSOL votaram não. Chamada a se pronunciar as demais bancadas não se manifestaram. Em votação simbólica, o parecer foi aprovado contra os deputados, com os votos contra dos deputados Érica Cocai, Maria do Rosário, Glauber Braga, Bacelar e Jô Moraes. Logo após os deputados Érica Cocai, Maria do Rosário requereram verificação de voto. Realizaram a votação nominal pelo sistema eletrônico. Votaram sim os deputados Áureo, Conceição Sampaio, Diego Garcia, Marcela Aguiar, Pastor Marcos Feliciano, Anderson Ferreira, Silas Câmara, Sócio Cavalcantes, Evandro Gussi, Flavinho, Giovanna de Sá, Pastor Eurique e Carlos Andrade. Titulares: Eduardo Bolsonaro, Professor Victória, Eliseu Dionísio, Jefferson Campos. Suplentes: votaram não os deputados Bacelar, Érica Cocai, Glauber Braga, Jô Moraes e Maria do Rosário. Titulares: por conseguinte, o presidente declarou aprovado o parecer às 15h29, com 17 votos favoráveis e 5 contrários. Dando continuidade, o presidente passou a deliberação dos destaques. Primeiro destaque, número 4, 2015, da bancada do PT, para a votação em separado do artigo 2º do substitutivo do relator. Na sequência, o presidente anunciou o requerimento sobre a mesa da deputada Érica Cocai para a votação de processo nominal do destaque 4 de 2015 e declarou prejudicado com fruto no artigo 186 do parágrafo 2º do regimento interno do regimento interno e na decisão em questão de ordem 361 de 2013, que estabelece ser vedado, requer votação nominal para a matéria quando o colegiado já houver deixado de considerar para a mesma produção, ou para as que eles forem acessórias. Em deliberação anterior, na sequência, a deputada Maria do Rosário iniciou o encaminhamento de votação do destaque número 4, mas foi interrompida pelo presidente diante da necessidade de encerrar a reunião em razão do início da ordem do dia no plenário encerrando. Em encerramento, o presidente encerrou os trabalhos às 15h34
E para constar, eu, Kátia, da Consolação dos Santos, secretária executiva, lavrei a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente da Comissão Sóstenes Cavalcantes e publicado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de áudio correspondente a entregar o acervo documental dessa reunião. Era só, senhor. Muito obrigado, nobre deputado. Em discussão, a ata. Para discutir, senhor presidente. 3 minutos, a palavra, a deputada Érica Cocai. 5 minutos, presidente. Discussão de ata? 5 minutos. Discussão de ata, ok. Pode usar 5. Tá, pode usar 5. 5 minutos, presidente. Senhor presidente, a ata, ela não retrata o que está em jogo nesta comissão. O que está em jogo nesta comissão é se nós vamos definitivamente abrir um período de trevas e envolver este parlamento, esta Câmara Federal, nas trevas obscurantistas. Se nós vamos ou não retroceder a uma concepção de família que não é pautada no amor, no sentimento, no afeto. Famílias já definidas pela Lei Maria da Penha, que fala que deveriam ser aquelas compostas por laços sanguíneos, por afinidade ou por vontade expressa. Nós não podemos estar aqui de forma passiva, votando na esterilização do afeto das relações familiares, da transformação da família numa lógica medieval, porque desde o século XVII que nós temos o amor como elemento para a composição da família, e transformando-a numa instituição estéril de afeto e de amor, e apenas estabelecendo este modelo de família como uma expressão persecutória de todos os arranjos ou a institucionalização de relações da homofobia. E digo isso porque, segundo o último levantamento do IBGE, nós temos mais de 50% dos domicílios brasileiros com composições familiares que estão excluídas do Estatuto da Família. Nós temos aqui, segundo o relatório do IBGE, 647 milhões de residências, onde as pessoas não estão na conformação da estrutura familiar eleita como a única neste projeto, nesse estatuto. Nós temos 28.737 famílias que seriam famílias na lógica tradicional de homem, mulher e seus descendentes, prevista no próprio estatuto. Portanto, é preciso que os parlamentares tenham consciência que, ao aprovar esse Estatuto da Família, vão estar excluindo a maioria dos domicílios, segundo o IBGE, que tem arranjos familiares, que são arranjos horizontais, esses arranjos horizontais que o relator quer transformar em parceria vital, dizendo que o importante numa família é a divisão de bens, é a divisão patrimonial, e não as relações que se constroem na própria família, porque irmãos, pessoas que se escolhem para viver juntos e que se amam, não podem ser transformadas numa parceria empresarial, porque, em verdade, a parceria vital é uma parceria empresarial e patrimonial. Por isso, senhor presidente, é preciso ter claro que esse estatuto não defende a família. Defender a família é defender as famílias. É defender mais de 50% das famílias deste Brasil. E nós temos neste projeto a construção de conselhos com poder de representar, com poder de requisitar, que são conselhos que me lembram, e eu não consigo afastar esse liame ou esta associação imediata, e Freud explica nas associações livres, com as estruturas dos conselhos dos Estados Islâmicos, que são conselhos que perseguem, que vigiam os arranjos familiares, que adentram as casas para saber se nós temos famílias que estão de acordo com os preceitos islâmicos, absolutamente excludentes em vários aspectos, nas suas expressões fundamentalistas. Com todo respeito à religião islâmica, mas com as suas expressões fundamentalistas. Por isso se cria aqui os conselhos. Além disso, essa família irá para dentro das escolas. Essa única família,
Essa única família irá ser difundida nas escolas. As demais famílias serão objetos de toda sorte de bullying, de toda sorte de discriminação, atingir meninos e meninas que compõem outras relações familiares, a se negar o próprio amor e o próprio afeto. Por isso nós estamos aqui no dia de hoje, num dia histórico. No dia histórico para saber de que lado nós estamos. Se estamos do lado das famílias, das relações familiares, se estamos do lado do amor e do afeto, se estamos do lado do direito, ou se estamos aqui criando um instrumento em nome de uma pseudo-defesa da família que não se sustenta, porque exclui mais de 50% dos arranjos familiares, perseguindo as relações homoafetivas, perseguindo mulheres, perseguindo todos aqueles que conquistaram o direito à paz, ao amor e a terem o Estado lhes protegendo de toda forma de violência, que é também negado por essa proposta de Estatuto da Família. Era isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Sim, nobre deputado. Com todo respeito à deputada que me antecedeu, eu só gostaria de entender a orientação, inclusive, da mesa. Discutir a ata é uma coisa, fazer discurso é outra coisa. Discutir a ata é o conteúdo da ata, que inclusive o conteúdo da ata não tem que fazer aqui um registro de tudo que aconteceu, são tópicos específicos do que aconteceu na reunião. Aí vem aqui, vai se aproveitar para fazer discurso paralelo, tudo bem. É questão regimental, quer protelar, usar o tempo, então eu quero já informar Vossa Excelência que quero usar todo o tempo que eu tiver, inclusive como vice-líder da minoria. Ok, nobre deputado, eu acho que o regimento está aqui para ser cumprido. Entendo e vou fazer só uma solicitação aos nobres pares que possamos realmente discutir a ata, é pertinente pela ordem de Vossa Excelência. A palavra, o deputado Glauber Braga. Os inscritos já para registrar, pela ordem Glauber Braga agora, Evandro Gussi, Eliseu Dionísio, Marcelo Aguiar, Flavinho, deputado Lúcio Moschini, deputado Marcos Rogério. Presidente, perdão. E quem... Apenas a título de esclarecimento, esses inscritos são para a ata? São para a ata. Então vou me inscrever para a ata também, então presidente. Se inscreva para a ata, ali a deputada, e outros mais que queiram se inscrever, é só sinalizar, estamos respeitando a sinalização dos senhores e senhoras deputadas. A palavra, deputado Glauber Braga. Presidente, deputadas, deputados, eu vou pedir, presidente, a atenção de todos. Só um minutinho, deputado, eu vou repor seu tempo. Só explicar que hoje estou usando o tempo, até porque na semana passada nós tivemos a aquiescência, a complacência, a benevolência de todos os senhores e senhoras deputadas. Hoje nós vamos usar 5 minutos de prazo, vamos ouvir todos sem problemas, tá? Hoje a benevolência. Só quero dizer que não será esse o mesmo critério se tivermos a necessidade de fazermos outra sessão. Deputado Glauber. Presidente, eu quero ter a oportunidade de fazer uma avaliação da ata em algumas das manifestações de parlamentares que foram feitas em relação a ela. E por que digo isso? E já quero deixar aqui claro o meu respeito a todos os parlamentares como seres humanos dessa comissão. Mas manifestações que foram realizadas foram contraditadas pelos partidos de alguns dos parlamentares dessa comissão. Eu gostaria, inclusive, de saber desses parlamentares se as posições aqui, que foram divulgadas e publicizadas em encontros anteriores, se elas são mantidas a partir do momento que os seus próprios partidos ou lideranças dos seus partidos manifestaram posição divergente. E deixo claro mais uma vez, não é pessoal, mas terei aqui que fazer a leitura de manifestações partidárias contrárias àquilo que está colocado na ata como posição de alguns parlamentares, até para que esses parlamentares tenham condições de, se for o caso, retirar posicionamentos ou palavras que proferiram em reunião anterior. Primeira nota. Família excludente não representa os valores do PSDB. O Estatuto do Partido da Social Democracia Brasileira reza em seu artigo 2º que o PSDB tem como base a democracia interna e a disciplina e como objetivos programáticos o respeito ao pluralismo de ideias, culturas e etnias,
as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, e em seu artigo 15º, os deveres dos filiados ao partido, incluindo que os filiados detentores de mandato eletivo ou investidos em cargos de confiança na administração pública, direta ou indireta, deverão exercê-los com probidade, fidelidade aos princípios programáticos. Dessa forma, o Diversidade Tucana considera que o voto da deputada federal Giovana de Sá, e repito, o faço com respeito, mas é uma nota publicizada, a favor da redação excludente e inconstitucional do Estatuto da Família, não representa os valores expressos no Estatuto e na história do PSDB. Ao reduzir o conceito de família às formadas por homem, mulher e filhos, além de excluir as famílias LGBT, a atual redação do Estatuto também exclui milhões de arranjos familiares que não obedecem aos preconceitos e concepções religiosas de parlamentares. Não sou eu que o digo, quem está dizendo é uma nota do PSDB ou de representantes do PSDB, membros da comissão especial que analisou o projeto, representando um retrocesso autoritário e inconstitucional. Pastor Eurico, quando a nota foi publicizada, ela é sim algo que tem que ser debatido por todos os parlamentares dessa comissão. É uma manifestação pública, se não de um partido, de uma parte relevante de um partido político. No atual momento de crise, meu nome foi citado, eu quero depois. Sim, depois eu dou a Vossa Excelência. E econômica causada pela gestão petista à frente do governo federal, o país se volta ao maior partido da oposição, o PSDB, com anseio de ver em nossa atuação uma alternativa inclusiva e coerente com sua própria história. Por isso, a Diversidade Tucana pedirá à Executiva Nacional e à liderança do PSDB na Câmara dos Deputados os esclarecimentos que se fazem necessários e a análise das providências cabíveis em relação ao voto da deputada, bem como o apoio para uma campanha de conscientização das bancadas do partido no Congresso Nacional a respeito da história do PSDB na promoção da cidadania LGBT em nosso país. Presidente, eu tenho outras notas. Quem que assina essa nota? Quem assina é a Diversidade Tucana, representação, parte do PSDB. Ah, tá, não é o presidente nacional do partido? Não, o presidente nacional do PSDB vai se manifestar sobre a manifestação pública que um coletivo do PSDB fez ali. Ah, sim, não, só para esclarecimento, Perfeito. saber quem escreveu a nota. Claro, mas eu tenho aqui também outras notas de outros partidos, com outras manifestações, vamos apreciar a todas. E eu digo respeitosamente que os parlamentares possam dialogar. Eu gostaria de sugerir os nomes por causa do tempo, tá? Não entendi, presidente. Que nomes? Você não vai ter tempo para ler todas as notas. Faltam 12 presidente, segundos. Eu vou ter tempo nos outros destaques, okay. em momentos futuros. Só peço que me dê meus 30 segundos finais para dizer que essas manifestações públicas dos próprios partidos políticos, em relação à ata, a gente precisa ter a manifestação dos parlamentares dessa comissão se mantém as suas posições, inclusive os seus votos, em relação à sessão anterior, comprometendo, em determinados momentos, o que os programas e a história dos partidos determinam, e quem estão dizendo aqui são os filiados desses partidos políticos, não sou eu. Então eu espero que esses parlamentares possam fazer aqui a sua manifestação e corrigir a ata, né, fazendo uma verificação daquilo que disseram, a partir do momento que precisam guardar coerência com as suas próprias filiações partidárias. Obrigado. Muito obrigado, nobre deputado. O pastor Eurico foi citado. Com Vossa Excelência, tem 1 minuto para contraditar. Nobre presidente, estranha-me o novo cargo que parece que começou a surgir agora no Congresso Nacional. Me desculpe, meu companheiro que me antecedeu, é um cargo novo que foi eleito por quem? Não sei, intermediar agora as questões partidárias. O que é que eu tenho a ver com o voto de fulano, beltrano, ciclano aqui, com posições isoladas em grupos dentro dos partidos, em setores dentro do partido? Cada um tem aqui tem seu livre-arbítrio para votar como quiser. O partido não me obriga, ele pode até orientar, eu não sou obrigado. Se o partido de fulano é bem aqui é tão autoritário que obriga, problema deles. Eu tenho divergência no meu partido, tenho, e com certeza vai ler, daqui a pouco, o novo intermediário aí dos partidos, vai ler aí
exatamente a posição do meu partido, que deve ser muito bonita a meu respeito. Estou pouco preocupado com isso. Minhas posições pessoais, aquilo que eu defendo, não vou me submeter a capricho de grupos minoritários dentro do partido. Respeito todos eles, mas quando eu entrei no partido, eles sabiam das minhas posições, me aceitaram. Hoje fui eleito, sou o deputado mais bem votado do Brasil dentro do partido e exijo respeito para com aqueles que votaram em mim, acreditando na mesma bandeira. Só isso. Muito obrigado, nobre deputado. Próximo orador inscrito, deputado Evandro Gussi. Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer uso da palavra com relação à discussão da ata. Senhor presidente, em primeiro lugar, a ata contempla, como é sabido por todos, de maneira fidedigna o que aconteceu na nossa última reunião. É a isso que ela se presta. Mas como o debate, no fundo, acabou extravasando a análise da ata, eu acho que é importante fazermos aqui alguns registros pontuais. Eu gostaria de dizer, tanto ao deputado Clauber, quanto à deputada Érica Cocai, que onde houver qualquer movimento, onde houver qualquer fato em que uma pessoa humana, independente da sua raça, independente da cor da sua pele, independente do modo como ela leva a sua vida sexual, a sua vida afetiva, em qualquer lugar que uma pessoa humana, independente de todos os seus condicionamentos, de todas as suas circunstâncias, for discriminada, for negada a ela a sua dignidade, for negada a ela os seus direitos enquanto pessoa, eu de público aqui deixo clara a minha total concordância e o meu total apoio a todas essas iniciativas que visem proteger a pessoa humana e livrá-la de qualquer tipo de discriminação injusta, indevida. Onde quer que haja, de fato, violência contra pessoas que sejam homossexuais nos seus pensamentos, ou pessoas que sejam homossexuais nas suas condutas, e essas pessoas forem agredidas, essas pessoas forem de alguma maneira, tiverem de alguma maneira os seus direitos humanos fundamentais usurpados, já que de público deixo clara a minha total colaboração, total solidariedade para que isso não aconteça, porque a pessoa humana possui sua dignidade independente de qualquer condição, independente de qualquer circunstância. Os regimes totalitários, e cito aqui o nazismo, o fascismo e o comunismo, esses 3 grandes regimes totalitários mancharam a história do século XX com discriminações injustas e com atentados à dignidade da pessoa humana. Então, tenham aqui alguém que se solidariza e onde fatos concretos de discriminação injusta, onde violência esteja acontecendo com essas pessoas, eu sou aqui e tenho certeza que essa comissão inteira seria unânime em combater qualquer ato de violência contra a pessoa humana, independente das suas circunstâncias e das suas condições. No entanto, o que nós estamos tratando nessa comissão é de uma outra coisa. Nós estamos buscando regulamentar o texto constitucional. É para isso que serve a legislação ordinária. É para regular aquilo que a Constituição colocou. E o que a Constituição da República Federativa do Brasil, e eu convidaria os senhores deputados e senhoras deputadas, sobretudo aqueles que estão contra o Estatuto da Família, a se darem ao trabalho de ler os anais da Constituição Brasileira de 88. São vários volumes, é verdade, demandaria um trabalho intelectual profundo, mas quem o fez pode dar testemunho do que a Constituição da República Federativa do Brasil recolheu nos debates e que se consolidou em 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil, e eu jurei defender esta Constituição ao tomar posse nessa casa. Foi a promessa que fiz e a ela serei fiel até o fim do meu mandato. Na liberdade da minha consciência, que a própria Constituição garante a inviolabilidade. Ninguém nem nada entrará na minha consciência, porque assim garante o direito natural e assim garante a Constituição da República Federativa do Brasil. E o dia que isso não for mais respeitado,
pronto, estaremos de fato e de direito num regime totalitário. Eu não tenho pretensões de impor aquilo que penso a nenhum dos senhores deputados, a nenhuma das senhoras deputadas e a ninguém do povo brasileiro. Mas defenderei aquilo que acredito e defenderei a Constituição da República, o que jurei, prometi no início do meu mandato. E essa Constituição, na riqueza dos seus debates, reconheceu uma coisa natural. Reconheceu que a manutenção da espécie humana depende, como temos um aspecto biológico, e se Vossa Excelência me concede apenas uma breve conclusão. Arredondo, conclui o seu pensamento rápido, por favor, deputado. A Constituição da República Federativa do Brasil reconhece que a procriação da espécie humana depende de relações entre homem e mulher e que o ser humano, por diferente de outras situações, precisa que essa relação tenha um mínimo de estabilidade que garanta a formação das pessoas. E por isso a Constituição, o texto da Constituição diz que a entidade familiar é feita por homem e mulher. Claro, o relatório contempla pais com seus filhos, mãe com seus filhos, reconhece todo o instituto da adoção, quando um casal se substitui a outro casal para dar essa formação para os filhos. Ou seja, todos os verdadeiros arranjos familiares estão garantidos. E para terminar, senhor presidente, eu me sinto à vontade de votar e de trabalhar no Estatuto da Família. Por quê? Porque o afeto, a liberdade sexual de pessoas que vivam relações homossexuais nem sequer é tocada pelo Instituto. Ninguém entrará na casa de ninguém para dizer como ou quando ele deve agir com a sua vida sexual, de maneira alguma. Essas pessoas precisam ter a sua liberdade absolutamente garantida. O que nós estamos fazendo é minimamente e humildemente regulamentando o artigo, o capítulo da Constituição que trata da família. Obrigado pela sua generosa aquiescência com relação ao meu tempo. Obrigado, nobre deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Rogério. Apenas para contribuir com Vossa Excelência, com relação ao tempo para a discussão da ata, a questão de ordem 461 Sim. De 2009, estabeleceu o tempo para a discussão de ata em 3 minutos. Sim, a nobre deputada solicitou 5, eu acho que como hoje nós estamos querendo ampliar o debate, salutar a comissão, nós vamos seguir as ordens e todos têm o seu tempo, está garantido. Nós passamos agora a palavra ao deputado Eliseu Dionísio. Vossa Excelência tem 5 minutos para discutir a ata. Senhor presidente, venho aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto. No que pese nós estarmos no tempo de discussão de ata, mas é sabedor de todos que o tema extravasou. Deixou de se discutir a ata em si e vamos estar discutindo de fato o tema. Senhor presidente, poderia aqui citar sobre a ata, que é a matéria, vários aspectos da sessão passada que foi colocado aqui e que merece reflexão. Mas eu vou até pelo tempo, vou tentar ter em 2 a 3 assuntos para que a gente possa concluir a linha de raciocínio no tempo proposto. Primeiro, senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos que tem feito nessa comissão, dando, sobretudo, a oportunidade do amplo debate. Porque eu tive a oportunidade de participar dessa discussão em alguns estados, inclusive no estado de Vossa Excelência, e Vossa Excelência esteve no nosso estado discutindo, e em todas as oportunidades nós tivemos o contraditório. Mostra a vontade desta comissão em ouvir de fato todas as partes e não impor como está sendo publicizado por uma minoria. Parabenizar o nobre relator Diego Garcia pelo seu excelente trabalho. Sei que Vossa Excelência também está sofrendo perseguição, mas eu não tenho dúvida que, mais uma vez, nós vamos conseguir mostrar para essa minoria que nós não vamos nos abalar por essa perseguição. O que eu quero colocar aqui rapidamente é que existe um discurso vazio e demagogo de uma minoria
que fala em excluir, em perseguir, em abandonar, em tirar direitos, quando de fato, quem o está fazendo é essa minoria. Quem quer de fato excluir é essa minoria. Quem quer de fato perseguir é essa minoria, e nós, acredito que a maioria dos deputados aqui é prova disso, da perseguição que nós estamos sofrendo em mídias sociais por uma minoria durante essa semana. Nós estivemos, eu vou falar do meu estado de Mato Grosso do Sul, onde nós tivemos algumas pessoas ligadas a grupelhos querendo impor condição de voto. Ora, não vamos ser demagogos. Eu fui eleito numa base. A minha votação foi feita em cima de um discurso que é incoerente da minha parte mudar esse discurso aqui. Então, acho que a grande perseguição tem sido feita por esses grupelhos que se instalaram para poder fazer uma discussão controversa e distorcida, vendendo mentira para a sociedade. A outra condição que eu quero colocar aqui, respeitando ao nobre deputado Glauber Braga, por quem eu tenho um grande apreço, inclusive ontem estávamos discutindo a possibilidade de abrir um debate em todo o Brasil para a nossa juventude, mas eu não vejo que a colocação aqui, e foi muito feliz o pastor Eurico em colocar, que não existe essa função de corregedor partidário, né? É uma função que você coloca aí para que eu vou estar avalizando ou avaliando a conduta de cada integrante partidário para que veja como é que ele vai se posicionar. Ora, isso não compete, eu acho que não tem a competência, ninguém aqui nesse Congresso tem a competência legal, a não ser uma discussão interna partidária, de fazer a autuação, inclusive sugerindo para que o parlamentar venha se redimir ou venha mudar a sua postura em uma ata. Ora, isso não tem ninguém aqui com essa competência legal, e até porque o tema colocado, e a primeira carta lida, é do PSDB. Partido, inclusive, presidente, que eu estou indo, deputado Glauber, eu estou de ingresso no PSDB. E uma das coisas que me chama a atenção no PSDB é que ele é um partido social da democracia brasileira. Ele não é totalitarista. Ele não é um partido totalitarista, ele é democrático. E se existe dentro do PSDB um grupo, já estou concluindo, se existe um grupo dentro do PSDB que pensa divergente, que ele se posicione agora. Não é o posicionamento do partido, não é o posicionamento do presidente do partido, inclusive o meu ingresso no partido se deu junto com uma assinatura de uma solicitação capitaneada pelo deputado João Campos para a mudança do regimento do partido, para que o regimento do partido possa se adequar à Constituição Federal. Então, eu acredito que a gente possa deixar, até para não causar constrangimentos, Vossa Excelência citou que tem outros partidos, e mais uma vez eu coloco que não existe essa função na casa, corregedor partidário, para que possa ser colocado à prova ou em xeque a conduta de um parlamentar, se não pelo próprio partido. Presidente, questão de ordem, eu fui citado nominalmente. Sim, o vosso partido, e você objetivo. Com certeza, Vossa Excelência tem um minuto, todas as vezes que foram citados outros, eu garantia mesmo. Eu não tenho qualquer intenção de ser corregedor dos outros partidos, eu estou falando aqui de notas que foram publicizadas. E aí, para auxiliar nesse debate, porque o deputado Diego fez o questionamento a mim se a posição da nota era uma posição do presidente do partido. E eu acho que Vossa Excelência vai ter que reavaliar então a sua entrada, porque tem aqui a posição do presidente do partido que diz: a união entre pessoas do mesmo sexo já tem uma definição deputado Glauber, do Supremo Tribunal Federal. Não cabe da palavra ao deputado Glauber. Não cabe ao deputado Glauber, não cabe ao deputado Glauber ficar aqui na função de corregedor. Deixa ele falar, deixa ele concluir, depois eu passo a palavra a Vossa Excelência. O deputado Diego me questionou
O deputado Diego me questionou se essa era uma posição do presidente nacional do partido. Senhor presidente, Eu Não, mas disse, Vossa naquele momento, Excelência, era um Vossa segmento. Excelência, Vossa Excelência Eu agora pediu a tô palavra. Não, peraí. Não, deputado Tô Glauber. respondendo porque Deputado fui citado Glauber. nominalmente Deputado como Glauber. corregedor. Vossa Excelência pediu porque foi citado pela fala do Posição do deputado Eliseu presidente Dionísio. Eu nacional do gostaria que você PSDB. respondesse Tá a ele. querendo, Na mais união uma entre vez, a sua pessoas, estou Tá respondendo a ele. Tá Ok, aí fazendo Essa é outra união- capacidade. Tá- A junção tá- nominal de duas... Tá juntando dois fazendo nomes de aqui forma agora. irregular, fala. Se Vossa Excelência Não deixar tem eu concluir, competência. Diego Eliseu, vamos Se fechar Vossa Não aí. Excelência tem deixar eu competência concluir, legal para Deputado, falar mas em vão nome do censurar minha PSDB. palavra? Não é censurar. Vossa Excelência não tem Eliseu. competência legal para discussão. Deputado Eliseu Dionísio. pública. Não tem Pública. competência legal. Aqui Vossa tá Excelência não tem a publicizado. competência legal. Posição pública. Eu vou cortar a fala de ambos, porque ou nós vamos obedecer às regras parlamentares dessa casa. Ele tem 1 minuto para falar, ele está sendo interrompido todo momento pelo deputado Eliseu. Eu peço, por favor, deputado Eliseu, como sempre nós tivemos a boa ordem nessa casa, eu só gostaria de dar 1 minuto para ele contraditar. Ele tem 30 segundos, porque quando teve 24 segundos, Vossa Excelência foi interrompido. O corregedor. Estou explicitando aqui posição pública do presidente nacional do partido de Vossa Excelência, do PSDB. A união entre pessoas do mesmo sexo já tem uma definição do Supremo Tribunal Federal. Não há que se fazer qualquer questionamento em relação a isso. Posição do senhor Aécio Neves. Vossa Excelência e os senhores do PSDB têm que tratar com o presidente do partido de vocês. Respondi a um questionamento que foi feito pelo deputado Diego a mim também, e ao questionamento que eu seria o corregedor. Não tem nada a ver com o Eliseu. Queria agradecer ao deputado Glauber e dizer que eu estou ansioso para ouvir o deputado João Campos, representando o PSDB aqui. Eu gostaria só de continuar os nossos inscritos falando, agradecer as intervenções. Gostaria muito que o deputado Glauber pudesse ficar para continuar ouvindo, porque com certeza alguns falarão. Ok, só para registrar, deputado Glauber. A palavra do deputado Flavinho, o próximo inscrito para debater a ata. Presidente, eu não estou. Desculpa, eu quero votar. Deputado Marcelo Aguiar. Eu quero votar os destaques, presidente. Esse é meu desejo nessa manhã. Acredito que o debate nós não estamos discutindo a ata, nós estamos discutindo aqui uma formação de ideias. Acho que todos nós já sabemos que nessa manhã... Por favor, o áudio do deputado está muito baixo, por favor. Todos nós sabíamos que nessa manhã, alguns partidos... Conhecemos as bandeiras de todos os partidos nessa casa, sabemos que alguns estão aqui para não trabalhar na construção da família, mas na desconstrução da família. E sabíamos que nessa manhã, alguns deputados que já conhecemos as bandeiras, viriam para essa comissão, na verdade, para vender aquilo que estão acostumados. Se nós pegarmos hoje o que está acontecendo na mídia e na folha dos jornais, e vemos partidos que são especialistas em pegar mentiras e fazer virar verdades, nós saberemos que nesta manhã era o que ia acontecer durante as sessões dessa comissão para conseguir votar os destaques que todos nós queremos. Então, nós sabemos qual que é a realidade de algumas pessoas nessa comissão. Vamos votar os destaques. Muito obrigado, nobre deputado. Com a palavra agora o deputado Flavinho. Senhor presidente, nobres deputadas, deputados, amigos e amigas que nos acompanham pelo sistema de comunicação dessa casa, estamos mais uma vez num embate em defesa da família brasileira, a verdadeira família brasileira, constituída com a base na Constituição, que é homem, mulher e filhos, e esses arranjos familiares que derivam daí, por exemplo, como eu, fui criado pelos meus avós e me senti profundamente acolhido, de fato, numa família. Quem, na verdade, está querendo excluir algo dessa discussão são, na verdade, os militantes LGBTs, as feministas marxistas, como nós, LGBTI, que são tantas derivações que a gente já começa também a confundir. Muito obrigado, deputado Marcelo Aguiar. Mas eu quero primeiramente falar sobre a ata, tem a minha aprovação, está de pleno acordo com o que nós debatemos na reunião passada. Eu apenas quero aqui aproveitar o tempo, primeiro para dizer que quem está pejotizando as relações não somos nós, não é a Constituição, não são as famílias. Quem está pejotizando as relações são exatamente os militantes LGBTs quando foram buscar o seu direito civil no STF. Então, quem está pejotizando relações não somos nós, Isso tem um equívoco também que precisa deixar muito claro. Mas eu quero gastar o resto do tempo que eu tenho, senhor presidente, não para responder ao nobre deputado Glauber Braga, um grande amigo que eu admiro muito, infelizmente não está aqui no momento da minha fala, mas realmente não devo nenhuma satisfação ao nobre deputado, por mais que eu o respeite.
Primeiro que ele já nem é mais do meu partido, ele era do PSB, hoje ele é do PSOL, então não devo nenhuma satisfação ao deputado Glauber Braga, né? Até porque também ele não é nem corregedor no meu partido, nem nessa casa. Então não devo nenhuma satisfação a ele com relação ao meu voto. Eu devo satisfação àqueles que me elegeram, e ele é do Rio de Janeiro, não votou em São Paulo. Se ele houvesse votado em mim, eu até daria a ele alguma explicação a partir das bandeiras que eu defendo. Mas nem mesmo ao meu partido eu tenho que dar satisfação, não devo satisfação ao PSB. E o PSB sabe muito bem disso. Quando fui eleito, aliás, quando fui filiado ao PSB, conversei com o presidente estadual Márcio França, fui trazido aqui em Brasília para conversar com o presidente nacional, nosso querido Eduardo Campos, saudoso Eduardo Campos. E o Eduardo Campos, como católico que era, defendeu e defendia também as mesmas bandeiras que eu defendo, a vida e a família, e isso tenho testemunhas da nossa conversa dentro da sala, aqui no Diretório Nacional do PSB, onde Eduardo Campos defendeu ali junto comigo as mesmas bandeiras que eu defendo, a vida e a família. Então, se o movimento LGBT, socialista, acha ou deixa de achar alguma coisa sobre meu voto, não me importa, não me interessa. Não defendo o LGBT, não defendo o movimento LGBT. Eu defendo a família brasileira, fui eleito pelos católicos e são esses que eu defendo com o meu mandato. Não devo satisfação para LGBT socialista. Se estão incomodados, que façam a sua reclamação no partido. O partido, por sua vez, em nenhum momento me cerceou a liberdade que tenho de voto pela minha consciência. E nunca abrirei mão dessa liberdade que tenho de votar conforme a minha consciência e conforme o direito garantido na Constituição. Eu estarei nessa casa votando sempre a partir da minha consciência. A partir do momento em que o partido achar que a minha consciência está contra o que o partido está decidindo, o problema do partido não é problema meu. Então dizia o deputado Glauber, acabou de chegar aqui meu amigo querido, sabe o carinho, o respeito que tem por ele, mas dizia que não lhe devo satisfação, até porque não estamos mais no mesmo partido, mas o fiz ainda pelo carinho que tenho, né? Então disse exatamente isso, que não devo satisfação. Acredito que o senhor também ia ler aí, porque também foi um manifesto já público, né? Então, pois é, mas tinha um manifesto público, então já me adiantei também para deixar claro que não estou nem um pouco preocupado com a manifestação do LGBT socialista. Aliás, também não me procuraram, então também não tenho nenhuma condição de dizer de uma conversa que poderíamos ter tido, que também não me procuraram. Se tivesse um mínimo de humildade de ter me procurado, poderíamos conversar, como sempre converso com todos os que são aqui diversos dos meus pensamentos, não tenho nenhum problema em discutir e debater os temas. Porém, quero deixar claro que nunca votarei contrário à minha consciência nessa casa. Não fui eleito para isso e o PSB sabe perfeitamente as bandeiras que eu defendo. Os incomodados que se manifestem. Aqui estou para votar conforme a minha consciência e defender aquilo que eu acredito, a vida e a família. Não são famílias. E votarei contra o Estatuto das Famílias, da senadora ou do senador, não sei exatamente quem, do meu partido, que está lá no Senado. Se vier para cá, eu voto contra, porque eu acredito na família baseada na Constituição Federal. Homem, mulher e filhos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Tá bem que eu não estou sozinho no PSB, não estou sozinho. Muito bem, Flavinho. Por favor, deputado, eu passo a palavra agora ao deputado Lúcio Moschini, PMDB, já saiu, se retirou. Deputado Marcos Rogério. Senhor presidente, em relação à ata, não tenho objeções. A ata é um resumo dos acontecimentos da sessão. Ela não tem que, à luz do regimento, relatar todos os pronunciamentos, todos os detalhes da sessão, mas ela é uma diretriz daquilo que aconteceu na sessão. Como o tema desbordou para a Corregedoria Geral Partidária, como já foi mencionado, eu queria só, nessa mesma esteira, lembrar que dois partidos aqui representados, fazendo debate sobre esse tema e querendo colocar a pecha em religiosos de preconceituosos, de discriminadores, de homofóbicos e outras coisas mais, são partidos que que defendem uma outra concepção de família. Há que se respeitar a opinião das pessoas. Agora, esses mesmos partidos representados aqui são defensores do Estado Islâmico. Eu não sei se o Estado Islâmico é tolerante com a população LGBT. E o partido de um dos parlamentares aqui, que se portou como corregedor,
defende o Estado Islâmico. Aliás, pediu o afastamento de um parlamentar nessa casa, porque ele teria proposto, no que eu também tenho minhas reservas, mudar o preâmbulo da Constituição Federal. E aí, vamos afastar o deputado, porque como seria isso? Vá com calma aí que o relator está aqui, viu? Dessa forma, não poderia ter a garantia de um Estado islâmico. Eu tenho minhas reservas. Aliás, tenho todas as reservas com o Estado Islâmico. Todas as reservas. Né? O outro partido também, a própria presidente da República, reiteradas vezes, tem defendido essa população, no que eu discordo. A população vítima tem a nossa defesa, tem a nossa solidariedade. Agora, terroristas não. E são pessoas que têm uma agenda de combate, de enfrentamento a essas populações, a essas minorias. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando quer colocar a pecha em alguém de que é preconceituoso, de que isso faz parte dos movimentos A, B, C e D, quando na história partidária, na história dos líderes partidários, também estão fazendo defesa daquilo que vocês, em tese, são totalmente contra. Então, só para contextualizar, nós estamos discutindo a ata, mas como entramos no âmbito da corregedoria, eu acho que nós temos que concentrar o nosso debate dentro daquilo que é a visão do Brasil e aquilo que nós pensamos. E cada um traz na sua atuação as suas convicções, as suas crenças, os seus valores. E há que ser respeitado. Né? Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de preconceito, acho que o ser humano, como disse com muita propriedade o deputado Evandro Gussi agora há pouco, deve ser respeitado na sua condição de ser humano. E a Constituição já garante a proteção de forma absoluta da dignidade da pessoa humana e todos, né, devem respeito a isso, devem obediência a isso e devem promover os meios para que isso seja assegurado às pessoas. Não há como reduzir o alcance maior da Constituição Federal, especialmente pela via de uma legislação ordinária. Isso não é possível. Mas eu só queria fazer esse contraponto, né? Países extremamente comunistas que também se opõem e são violentos com a comunidade LGBT e que esses mesmos corregedores têm afinamento muito próximo. Então, agradecendo Vossa Excelência, senhor presidente, nós queremos ir para o debate e a votação dos destaques que estão na mesa. Muito obrigado, nobre deputado. Para discutir a ata, a palavra agora, deputada Maria do Rosário. Na ausência, o próximo inscrito, deputado João Campos. Senhor presidente, eu penso, não tenho nada a opor e nem a retificar em relação à ata. Senhor presidente, eu não tenho nada a opor em relação à ata, não tenho nenhuma retificação a fazer. Pelo que observei, a ata retrata o que aconteceu na sessão anterior. Todavia, penso que, em razão do que já foi colocado aqui, extra ata, que queria só fazer algumas considerações. Ouvi tese de que, em função do projeto não absorver, não trazer de forma explícita a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da união estável entre parceiros do mesmo sexo, então que outros arranjos de família seriam vítimas das mais diversas violências. Isso é desconsiderar a decisão do Supremo. É como se ela não tivesse, então, nenhum valor. Não é? Para que buscaram? Se ela não representar nada, ela não tem nenhum significado, ela só vai ter alguma consequência na vida da sociedade se ela for traduzida num projeto de lei. Então, é desconsiderar a decisão do Supremo. Dizer que a recomendação do CNJ, que excedeu, foi muito além da decisão do Supremo, em recomendar aos cartórios do Brasil que oficialize o casamento de parceiros do mesmo sexo, essa recomendação não está traduzida no Estatuto da Família, implica em violência em relação aos outros arranjos de família, a comunidade LGBT, daí por diante, é desconsiderar, então, a recomendação do CNJ. Eu penso que uma das razões por que essas duas situações, uma decisão e uma recomendação, não estão transcritas no Estatuto da Família, nesse projeto, é exatamente porque elas, por si só,
têm valor, têm consequência e repercutiram na sociedade brasileira, não é? Então não há, é exatamente o contrário. A tese anterior é de desconsiderar o valor delas, não é? É como se elas não significassem nada e não tivessem nenhuma consequência. E tiveram, e estão sendo respeitadas, não é? Bom, de outro lado, o deputado Glauber, por quem eu tenho muito respeito, fez uma referência ao meu partido. De fato, a manifestação não é do partido, é um segmento dentro do partido que tem o meu respeito, enfim, não é? Mas penso que não cabe aqui a gente fazer a discussão do partido, quais são as diretrizes do partido, daí por diante. O deputado Glauber é um deputado muito qualificado, eu queria convidá-lo para afiliar ao meu partido, o PSDB. Vossa Excelência será muito bem-vindo e trará grandes contribuições, e aí nós faremos um bom debate interno do partido. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado João Campos. Agora, com a palavra, o deputado Pastor Eurico, por 5 minutos para discutir a ata. Presidente, queria sugerir apenas para Vossa Excelência, se pudesse já encerrar as inscrições. Perfeitamente, acato a sugestão de Vossa Excelência, as inscrições estão encerradas. Chegou agora. Eu vou cumprir, já tem requerimento na mesa, nós vamos cumprir os 10 inscritos, eu escrevo sem problema. Nós estamos só para comunicar na 9ª inscrição. Na nona fala com o pastor Eurico e temos ainda seguinte, na ordem. Eu posso, inclusive... Abrir mão? Não abrir mão, não. O deputado Bacelar chegou agora, e eu respeito tanto ele que deixaria ele falar na minha frente, eu falo depois dele. Eu só tenho um receio, deputado Pastor Eurico, porque assim nós podemos prejudicar a fala de outros 2 oradores que chegaram anteriormente a ele, e por respeito a quem chegou primeiro, que são o deputado Alan Rick e deputada Jô Moraes. Se ambos concordarem, eu só não gostaria de ser injusto com eles que já estão aqui com mais tempo do que o deputado Bacelar. Gostaria só de usar o critério. Eu prefiro seguir as ordens das inscrições para não ter prejuízo, deputado Bacelar, a nenhum colega que chegou anteriormente, ok? Mantenho a palavra. Vossa Excelência tem 5 minutos para expor a sua defesa ou não da nossa ata. Nós estamos discutindo a ata. Muito obrigado, nobre deputado. Vossa Excelência tem a palavra, pastor Eurico. Senhor presidente, eu lamento nós estarmos, tendo que discutir tanto. Nunca uma ata foi tão discutida como está sendo essa hoje. Sinceramente, isso é um marco que vai ficar gravado nos anais desta casa. A discussão de uma ata 10 oradores. É algo fenomenal. Parabéns à comissão especial do Estatuto da Verdadeira Família, que realmente está movimentando o Brasil e trazendo a essa comissão pessoas ilustres e importantes que, inclusive, nunca vieram a reunião anteriormente para discutir e hoje chegam aqui. Parabéns, ótimo. Aliás, chegaram na semana passada e estão voltando agora. Isso é coisa linda. Olha, esse estatuto é algo muito especial. Isso é a prova da integridade, da unidade da família no Brasil. Senhor presidente, foi dado aqui um título de corregedor, eu até já me manifestei naquela hora, quando fui interpelado, foi citado o meu nome. Eu não sei se o corregedor, como foi dito, eu acho que eu iria trocar eu posso também dar uma opinião de corregedor para censor. Não é censor com S, é censor com C. Porque censor com S é um dispositivo que não é que... Mas censor com C era até um cargo romano que existia antigamente. Era aquele camarada que analisava as coisas e pessoas depois fazia sua análise, dava sua opinião. Bom, às vezes era tido como entregador, não é o caso do meu companheiro, certo? Então acho que nós temos hoje também um novo cargo, o cargo de censor na Câmara dos Deputados, que é o intermediário do Conselho de Ética dos partidos. Eu acho que cada partido tem o seu Conselho de Ética. E já que nenhum membro do Conselho de Ética veio aqui, então, com certeza, ou o meu companheiro foi indicado sem nós sabermos, e nós não fomos informados sobre isso, ou então ele se promoveu a esse intermediário do Conselho de Ética. Eu gostaria de dizer o seguinte, todos os partidos têm os seus posicionamentos, e dentro dos partidos, como colocou aqui o deputado João Campos, tem os grupos minoritários que são representados, que têm suas bandeiras pessoais, pessoal feminista, negritude,
os homossexuais, que nós respeitamos, inclusive. E eu sou uma pessoa que defendo a pessoa. Se eles concordam com algumas práticas, é problema de fórum íntimo meu, pessoal, que deve também ser respeitado, porque eu tenho respaldo constitucional para isso. E por falar em questão homossexual, depois eu vou falar em outra oportunidade, porque às vezes somos criticados quando falamos das pessoas. Eu, hoje, conheço pessoas e apresento que foram pessoas homossexuais, travestis, que hoje são héteros, estão bem casados, têm suas famílias, estão vivendo muito bem, e é prova que a pessoa está lá e pode mudar de vida. Mas, senhor presidente, lamentavelmente eu estou vendo que tem hoje uma pecha que está sendo dada a nós, que somos desta comissão, de que somos contrários à família. Eu gostaria de dizer que, se assim diz, eu também posso dizer que os verdadeiros inimigos da família são aqueles que estão querendo hoje mudar a conjuntura de família, tal qual está na Constituição. Porque esse relatório que foi apresentado aqui não tem nada a ver com a forma desgraçada, denigrante, usurpadora da consciência de quem aqui trabalhou com honestidade, a forma como estão colocando aí parte da mídia, não diria a mídia toda, porque tem mídia séria também, e parte das pessoas que fazem parte desses grupos, que estão aí nas redes sociais, detonando os deputados, falando barbaridades, e lamentavelmente, alguns chegam aqui e fazem discursos chorosos. O que é isso? Isso aqui virou teatro? Para tentar atrair a atenção de uma plateia, sensibilizar A, B ou C? Tenho certeza, e foi provado aqui, na reunião passada, que alguns dos que falaram não leram uma linha do relatório. Porque o relatório não dizia nada do que aqui falaram. Ou seja, algumas pessoas estão falando sem conhecer a realidade do relatório, sem saber o que foi aqui apresentado. Apenas vem só na emoção, na avalanche da onda daqueles que aqui trabalham contrário à família, os verdadeiros inimigos da família. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado, obrigado por ser quase pontual. Sim, deputada. Queria justificar que quando Vossa Excelência me chamou, provavelmente eu estivesse na reunião da CCJ. Registramos que a nobre deputada esteve antes, participou por muito tempo do debate. Ela, assim como ela, o deputado Lúcio Moschini, com atividades paralelas, não puderam estar quando foi chamado, e faço aqui o registro. E vamos ao 10º orador, deputado Alan Rick. Vossa Excelência tem 5 minutos para discutir a ata. Senhor presidente, senhor relator, digníssimos deputados presentes nesta importantíssima reunião da comissão. Eu gostaria de iniciar, senhor presidente, a minha fala lendo o artigo 226 da Constituição Federal, onde se baseia tanto o texto do Estatuto quanto do relatório do digníssimo deputado Diego Garcia. Diz o seguinte, o artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, e demais parágrafos. Ora, ao ler atentamente o Estatuto e também o relatório do deputado Diego Garcia, ficou muito claro que o relatório e o texto da lei se referem ao texto constitucional. Isso é basilar. Há toda uma construção filosófica e ideológica com o objetivo de tornar fundamentalistas e homofóbicos aqueles que discordam de alguns pensamentos relacionados a uniões homoafetivas, o que não está nesse estatuto. Não há nenhuma relação a isso. Pelo menos é o que está no relatório e o que está no texto da lei. A lei é constitucional. O Estatuto está dentro do que prega a Constituição Federal. E, ora,
grandes juristas, doutrinadores já disseram que aspectos subjetivos não podem ser fundamento para o direito. O direito é dever ser. O afeto, por exemplo, eu amo muito a minha família. Amo meus pais, amo minha esposa, minhas irmãs, meus irmãos, amo minha família profundamente. E eu acho que o afeto, o amor, é fundamental para a relação. E nós escolhemos muitas vezes, deputados, os nossos familiares como amigos. Tenho amigos que são verdadeiros irmãos e os trato como família. É um aspecto do consenso social, mas quando nós estamos debatendo a lei, temos que falar do marco civilizatório. Não se pode tratar diferentes de maneira igual, diferentes são tratados de maneira diferente. A família base da sociedade, como diz o Estatuto da Família, deve ser tratada desta maneira porque ela tem um objetivo basilar, que é perpetuar a espécie humana. Senão, nós não estaríamos aqui. Este é o fundamento civilizatório. Portanto, como cristão e, obviamente, defendendo o Estado laico, sou absolutamente favorável, senhor relator, senhor presidente, demais deputados, ao que diz o Estatuto da Família. Primeiro, porque ele não exclui, não há uma linha de exclusão aqui no Estatuto. Segundo, porque ele defende a família e cria uma rede de proteção sobre ela, como o Estatuto Idoso, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é nessas bases que nós devemos fazer exatamente o debate, na proteção da família, nas políticas públicas, na defesa dessas políticas públicas que são tão caras à família brasileira, do acesso a essas políticas públicas. Então, senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, o relatório é perfeito em sua análise, o Estatuto é constitucional e é isso que nós devemos debater nesta casa e nesta comissão. E como deputado eleito pelo Estado do Acre, pelo povo do Acre, pelo povo cristão, defendo as bandeiras da vida e da família. Ora, nós temos em alguns artigos uma observação muito importante. No artigo 3º, por exemplo, nós temos a efetivação do direito à vida desde a concepção. Senhores deputados, nós somos contra o aborto e o Estatuto é uma proteção contra o aborto neste país. Outra coisa que tem que ser dita, o artigo 9º, o direito de seus pais educarem seus filhos moral, religiosa e sexualmente. Como tentaram impetrar a ideologia de gênero nas escolas, passando por cima dos pais irresponsáveis. Portanto, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados, eu sou amplamente favorável ao texto. Esse debate tem que ser sobre o aspecto da defesa da família, no que se refere às políticas públicas que estão ao seu alcance, e é isso que nós devemos realmente, de maneira conclusiva, defender nesta comissão e nesta lei. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Alan Rick. Ele é o 10º inscrito. Nós queremos... foi retirado o requerimento? Foi retirado o requerimento de encerramento de discussão. Então, nós temos... Não, nós assinamos como os dois deputados. Então, a assessoria do partido, por favor, pede. Então, porque nós temos ainda mais 2 inscritos. Você vai manter? Por favor, assessoria, então. Então, traga. Presidente, nós estamos discutindo a ata ainda. Sim, ok. É por isso. Senhor presidente, se foi retirado o requerimento, não cabe mais outro requerimento nesse momento. E se foi retirado o requerimento, se o deputado há que se prosseguir presente, a discussão. Se o deputado presente nós não votamos está presente e coloca o requerimento novamente, nós vamos apreciar o requerimento do deputado Marcelo Aguiar. Há requerimento sobre a mesa, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 57, parágrafo 7º do Regimento Interno, encerramento da discussão da ata. Senhor presidente, quantos inscritos tem aí, senhor presidente? Nós temos ainda mais 2 inscritos que estão na ordem, 2 que estavam ausentes quando foram chamados. Eu gostaria de ouvir os outros. Bom, não sei se... Vamos concluir, só falta seria bom ouvir. A decisão é dessa comissão. É bom ouvir. Tem requerimento sobre a mesa. Inclusive, a deputada Maria Rosário não está presente. Apreciar quando foi chamada. Então. A minha observação, eu não tenho o menor problema, essa presidência. Mas eu acho que ela deveria respeitar o direito da companheira aqui, dela falar também. Senhor presidente, vamos continuar. Então, posso propor algo? Tem requerimento, vamos... rejeita o requerimento, porque é regimental,
ou se houver aquiescência de que todos podem falar, de que todos podem continuar suas falas, presidente, os nobres colegas solicitam. Isso é um absurdo, entendeu? O que o pastor Eurico está propondo, desculpa, pastor Eurico, com todo o respeito tem Vossa Excelência, a nobre deputada não estava no plenário a hora que o nosso presidente chamou. Pedindo, e assim, eu sei, mas eu estou só... Não se faça uma polêmica em eu torno do meu nome. Eu só estou respondendo ao deputado Eurico. Por favor. Com todo respeito, aliás, a gente está discutindo a ata. Nós temos aqui 4 destaques para votar ainda hoje. Então, se for continuar essa discussão, que não vai chegar em lugar nenhum, tá? Porque está ainda apreciando a ata, nós não queremos votar o estatuto hoje, então é mais fácil já declarar isso. O estatuto já foi votado, nobre deputado. Nós só temos destaques para votar. Presidente, desculpe. Sim, eu não passarei nessa reunião como alguém que está faltando à reunião. Jamais. Como eu sou vice-líder, eu estou acompanhando a CCJ ao mesmo tempo. O deputado Marcos Rogério sabe, vários colegas são de lá. Nós temos temas importantes. E, infelizmente, também tenho responsabilidades como autora de requerimento na CPI. Então, são 3 reuniões. Nós somos colegas, nós trabalhamos juntos aqui, sabemos que podem haver coincidências. Mas eu não estou pedindo a reinscrição porque não quero atrapalhar o curso da reunião. Muito obrigado, eu quero apenas que Vossas Excelências não me citem quando, objetivamente, não for o caso. Obrigado. Há requerimento sobre a mesa. A deputada Érica Cocai pede para contraditar. Depois, se alguém quiser defender, inclusive o autor do requerimento, nós vamos votar o requerimento de encerramento da discussão. Palavra, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu concordo com o deputado pastor Eurico que nós deveríamos aprofundar a discussão da ata, porque a discussão da ata, ela trouxe algumas polêmicas que precisam ser aprofundadas para que nós possamos superá-las. Um deles é que aqui se disse, e aqui se denominou, o deputado Glauber Braga, que trouxe a posição de um segmento do próprio partido, do PSDB, se o chamou de corregedor, se tentou minimizar a sua própria fala. Mas penso que guarda muita correção a fala do deputado Glauber. E por que digo isso? As pessoas são livres para votar como queiram votar e devem se entender com seus partidos a partir das suas opções de voto. Mas falar em nome do partido pressupõe representar a posição do partido. Muitas vezes, as pessoas indicam qual é a posição do partido e ressalvam a sua posição pessoal, o que é absolutamente legítimo. Quando alguém fala em nome do partido, pressupõe-se que está representando a orientação majoritária do seu próprio partido. As pessoas não têm aqui que orientar pelo partido se as suas posições pessoais não estão coadunadas com as posições oficiais do próprio partido. Então, portanto, guarda, sim, absoluta correção à fala do deputado Glauber. Nós temos uma ata onde pessoas orientaram em nome do partido, sem estar, como vimos aqui pelo documento que foi lido, representando de fato este partido. O que não significa que ela não deva votar de acordo com o que ela acredita, ou votar inclusive contra o seu próprio partido e resolver essa divergência nas hostes partidárias. Mas nós não podemos ter alguém aqui que diz o PSDB é contra ou é a favor e não está representando essa posição, porque aí está usurpando de uma condição de ser porta-voz de uma concepção e uma orientação partidária e não pessoal. Por isso, deputado Glauber, foi muito salutar e com muita lucidez que Vossa Excelência trouxe esta questão para que a ata pudesse ser revista no que diz respeito à orientação partidária que aqui foi proferida e que vimos não corresponde à discussão do próprio partido e da própria presidência do partido, como aqui também já foi falado. O outro aspecto que nós temos que estar discutindo nesse momento é que nós devemos guardar coerência entre o que falamos, pensamos, como agimos. Não dá para alguém aqui ver, fazer uma ode ou um discurso contra toda forma de discriminação. Contem comigo para enfrentar qualquer discriminação. E está fazendo uma discriminação maior, que é votar uma proposição que exclui a comunidade LGBT de ter direito à família. De duas, uma. Ou há uma discriminação, ou a família não é um direito fundamental. Ou a pessoa que diz, eu defendo isso, luto contra toda a discriminação e acolho e sou defensor da igualdade de direitos. E exclui
a maior parte da população do direito à família ou acha que família não é importante, do que eu discordo, ou então discrimina e está utilizando-se desta proposição para institucionalizar uma lógica homofóbica. Aqui foi falado muitas coisas que eu não gostaria, inclusive, de ter escutado. Ou seja, comparar, não vejo nenhum partido que defenda o Estado Islâmico. Nenhum partido. Nenhum partido nesta casa proferiu qualquer posicionamento de defesa do Estado Islâmico. Mas tem pessoas que aqui estão que defendem proposições de exclusão, de desumanização simbólica, que são proposições que estão presentes nas ações do Estado Islâmico. Nós nos surpreendemos todos ao ver que determinados grupos islâmicos levam pessoas homossexuais para o alto de um prédio e os forçam a pular. E se não morrem ao entrar em contato com o solo, morrem porque são apedrejados. Foram mais de 20 homossexuais mortos desta forma, a partir da ação de determinados grupos fundamentalistas. No Brasil, no mesmo período, deputado Marcos Rogério, morreram mais de 40 pessoas, porque tem uma forma de amar que segmentos não consideram. Segmentos que sentam donos do amor, donos da família, donos das pessoas, e que negam a capacidade e a necessidade para nós nos reconhecermos enquanto nação democrática, negam que todas e todos têm que ter direitos. Por isso, senhor presidente, eu encerro apenas dizendo, não há como se esconder o que está em curso nesta comissão. Nesta comissão está se excluindo a maioria do povo brasileiro, que tem outros arranjos familiares que não estão contemplados. A maioria do povo brasileiro, segundo o censo do IBGE de 2010. Nesta comissão está se dizendo que as famílias homoafetivas não são famílias e que pessoas, em função da sua orientação sexual, não têm direito ao amor e o afeto, que, aliás, está sendo esterilizado por essa proposição das relações familiares. Era isso. Disse. Qual é o encaminhamento, Vossa Excelência? Ela está eleita vice-corregedora. Não, por favor, deputado, nós estamos caminhando só para... Senhor presidente, em função de tudo que disse, Vossa Excelência talvez não tenha prestado atenção. Não. Mas eu vou refrescar a sua memória, porque a memória é fundamental. Só encaminhamento, só isso que nós precisamos. Senhor presidente, comecei dizendo que não podíamos encerrar a discussão, porque havia discussão. Presidente, deputado, comecei dizendo, e eu gostaria, deputado Marcos Rogério, se me permitir, de eu esclarecer minha opinião. Só quero saber o encaminhamento, se é favorável ou contrário, claro, deputado. presidente, eu vou, senhor presidente, comecei minha fala dizendo que haveríamos que aprofundar a discussão. Vai repetir tudo de novo? Aprofundar a discussão. Deputado, por favor, eu acho que isso é didático para a gente ir aprendendo como é que funciona essa casa. Por favor, só eu fiquei sem entender. Mas aqui não é aula, aqui não é classe de didática. Por favor, nós vamos. Eu só quero, por favor, só a orientação que eu não entendi até agora. Se houver o mínimo de condição de eu poder lhe explicitar ou lhe esclarecer qual é a posição, eu diria que comecei a minha fala, e eu estou repetindo isso pela 4ª vez, comecei a minha fala dizendo que haveríamos que aprofundar a discussão, porque a discussão feita até então, dela emergiram questões que precisam ser superadas ou esclarecidas, e pontuei algumas delas. Por isso, senhor presidente, comecei minha fala e termino para que não seja, ela não seja objeto de qualquer tipo de dúvida, de uma forma muito literal. Nós somos contra o encerramento da discussão, porque a discussão feita até então, dela emergiram questões que precisam ser aprofundadas e esclarecidas para o conjunto da população. Por isso, estou a contraditar o encerramento da própria discussão. Muito obrigado, deputada. Para encaminhar também, deputado Marcelo Aguiar e Marcos Rogério, que são autores do pedido de encerramento da discussão. Presidente, rapidamente, nós apresentamos o requerimento porque nós já fomos
já fomos contemplados na fala de todos, daquilo que falaram favoráveis à ata, e também os que não são favoráveis, e também o debate já se estendeu. Acredito que já está, todos já estão aqui sabido daquilo que nós estamos votando, vamos votar no dia de hoje. Por isso, já temos 257 no plenário, o dia corre, e, na verdade, queremos votar e encerrar a discussão. Isso aqui é didática. Muito obrigado, deputado, pelo poder de síntese e fazer que a comissão produza de maneira acelerada. O deputado Marco Rogério não está. Alguém mais quer orientar? Já Senhor orientaram? presidente. Sim. Eu quero orientar, presidente. Só, presidente. Não. Sim. Eu vou abrir mão da minha inscrição aí, que eu não cabe orientação, ausente, presidente. Pela celeridade do processo e colaborando com o encerramento. Muito obrigado. Nós vamos aos encaminhamentos, a orientação de bancada. Já ouvimos um a favor, outro contrário. Orientação do requerimento de retirada de pauta. Como voto para o MDB? Não? De encerramento de discussão, desculpa, corrigindo. Requerimento de encerramento de discussão. Como voto para o MDB? Vota sim, senhor presidente. Como voto o PT? Senhor presidente, o PT, se referindo ainda ao artigo 226, que aqui foi falado e já foi devidamente interpretado pelo Supremo, a quem cabe interpretar, que se estabeleceu que não há qualquer restrição em qualquer lugar da Constituição às famílias homoafetivas ou a outros arranjos familiares, que a Constituição não fala sobre isso. A Constituição não diz quais são os arranjos familiares, o que está sendo, se tenta de forma ousada, e eu diria irresponsável, se estabelecer nesta comissão. Então, portanto, o artigo 226, ele fala, cabe ao Estado da assistência à família, a partir dos seus integrantes, e coibir toda forma de violência. E o Estado tem a responsabilidade de assegurar os direitos e coibir toda violência. A violência maior, Vossa Excelência que tem uma família como eu tenho, como todos aqui têm, a violência maior do que nos negar a condição de termos uma família? A violência maior do que dizer que irmãos não são uma família? A violência maior do que o que está sendo impetrado nesse estatuto da família? Por isso, senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores é contra o encerramento da discussão. E aí nós estamos fazendo uma discussão de partido. Como vota o PSDB? Senhor presidente, por considerar que esse projeto não revoga a decisão do Supremo, sequer a recomendação do CNJ, o PSDB recomenda o voto sim. Como vota o PP? Como vota o PR? PR vota sim, senhor presidente. Como vota o PSD? PSD vota sim, presidente. Como vota o PSDB? Desculpa, PSB. PSB, senhor presidente, levando em conta que tudo que foi dito aqui nesse momento é uma mentira, PSB vota sim. Como vota o PTB? DEM. Democratas vota sim, presidente. PRB. PRB vota sim pelas famílias. PDT. Solidariedade. PSC. PCdoB. Senhor presidente... Por favor, o áudio para a deputada Jô, melhore. Eu não tenho uma voz masculina do poder e do grito, mas eu queria, senhor presidente, dizer que o PCdoB considera que a discussão não está concluída. Eu queria também informar ao meu querido amigo da comissão, deputado Pastor Eurico, que ele sabe perfeitamente as dificuldades que tenho de comparecimento. E nestas dificuldades eu fiz questão de estar aqui no momento da votação, porque este é um tema que desde que eu estou aqui, a exaustão, eu discuto, eu debato, e como não tenho tempo para retomar algumas questões que eu considero absurdas, o PCdoB vota não. Como vota o PROS? Como vota o PPS? PV, PHS. PHS vota sim. PTN. Senhor presidente, nós aqui estamos aniquilando, não é só a configuração da família homoafetiva, não. Fazem muita referência à família homoafetiva. Acredito que é pelo sucesso que essas famílias têm tido em dar amor, carinho e proteção às crianças. Mas nós estamos aniquilando aqui diversas outras configurações de famílias, não só homoafetivas, não. As
monoparentais, as adotivas... Vossa Excelência não leu o texto do substitutivo. Não fale mentira. Leia o substitutivo. Por favor. Não fale mentira. Eu quero garantir. Senhor presidente, O relator tem que se controlar, presidente. O relator tem que se Eu vou só pedir, o relator tem todo o direito Desde que ele fale a verdade, deputado. Senhor presidente... Sim, eu volto o seu Senhor tempo. presidente, Eu volto o seu tempo. obrigado. O relator tem a prerrogativa de intervenção, Mas não de ofender, logicamente... não de ofender, logicamente... ofender um colega. Estou falando a verdade, deputado. Estou falando a verdade. Vossa Excelência está mentindo. Diga para mim aonde está escrito no substitutivo que as famílias monoparentais não estão contempladas. Vossa Excelência sequer leu o relatório. Pela segunda vez eu tenho que aqui falar. Senhor presidente, eu solicito o mesmo tempo. Presidente, acabou a orientação. Um minuto para o deputado orientar, por favor. Não pode O relator não interromper a fala pode de me quem quer que interromper. seja, presidente. Tem energia, tem Presidente, vamos energia. votar, presidente. Já acabou a orientação. Agora, Vossa Senhor Excelência me cobra presidente, energia? senhor Depois de presidente, tamanha tolerância com Vossa Excelência? Senhor presidente, por favor. Presidente, o já relator... repõe o tempo do companheiro. Pra Repõe o tempo do orientar, companheiro. o companheiro tem 1 minuto garantido Verdade. por essa presidência para orientação do seu partido. O relator PPM não é um pode, partido especial. Por favor, pode orientar. O relator me ofender, senhor presidente, seja pela questão ética de como ele deve tratar um colega, seja até porque ele se diz cristão. Então, eu não posso conceber quem se diz cristão, quem levanta as mãos para cantar louvores ao Deus, que trate um semelhante da maneira que o relator está me tratando. Eu li sim, li várias vezes, e quem escreveu fui eu, senhor relator. Quem escreveu minha emenda e quem escreve meus discursos sou eu. E estamos destruindo diversas configurações familiares, sim, estamos, porque o relatório só aceita um tipo de família. Mentira. Como vota, senhor presidente? Por favor. Continua, deputado, por favor. Senhor presidente, eu prefiro que a verdade, que se eu estou falando a verdade ou não, esteja sendo ratificadas por mais de 50 ou 100 instituições brasileiras da área do direito. E não por alguém que não conhece. Como vota? Nós orientamos, não, senhor presidente, porque acho que devemos discutir mais ainda e mais a fundo. Muito obrigado, deputado Bacelar. Como vota o PRP? PSDC? Como vota o PMN? Como vota o PEN? O PR está orientando sim. Chegou o deputado PTC. Como vota o PRTB? PSOL. Presidente, em primeiro lugar eu queria dizer respeitosamente ao deputado Marcos Rogério que o que ele disse não é verdade. Eu desafio ele a fazer... Eu vou aguardar aqui o... Pai e mãe solteiros estão contemplados. Ô, presidente, vamos votar. O senhor já está dando o tempo, se não quer ser utilizado, vamos votar. Está garantido. Acho que conversas paralelas a presidente tem nada a ver com companheiros que têm celeridade, Eduardo Cunha já está vendo a Aumenta o áudio do deputado. Por favor, PSOL, orienta o PSOL, por favor. Vou orientar. O deputado Marcos Rogério aqui, a quem eu respeito, não disse a verdade. Eu desafio ele a ter qualquer resolução ou tese nacional do PSOL que fale sobre apoio ao ato terrorista do Estado Islâmico. É mentira. Não é verdadeiro e eu quero dizer aqui respeitosamente que isso não é verdade. Queria também dizer ao deputado Pastor Eurico, respeitosamente, eu não tenho vocação para juiz, promotor ou censor. Eu estou tratando aqui, diferentemente daquilo que o texto faz, não da esfera e da vida privada das pessoas. Eu estou falando de notas públicas. E aí, deputado João Campos, infelizmente, o entendimento de Vossa Excelência é diferente, não de um segmento do seu partido, mas do presidente nacional do seu partido, que disse: a união entre pessoas do mesmo sexo já tem uma definição do Supremo Tribunal Federal. Não há que se fazer qualquer questionamento em relação a isso. Palavras de Aécio Neves. Então, quero aqui deixar claro essa posição e, por esse motivo, o PSOL vota não. É chegado também a presença do deputado autor do projeto. Convido que faça parte, componha a mesa conosco. Como vota o governo? Minoria. Sim, presidente. Chegou representando a minoria? Com certeza. Então, de por volta favor, à casa paterna, reintegrado à posição depois de
Bom, deixa para lá, né? O que aconteceu, mas foi revisto tudo, estou aqui e fico feliz por poder falar na condição de vice-líder da minoria e colocar, conforme está ali os partidos da oposição, eu indico o voto sim. Passamos esgotado a orientação de bancada, nós passamos agora a processo de votação ao requerimento de encerramento de discussão apresentados pelos deputados Marcelo Aguiar e deputado Marcos Rogério. Em votação, o requerimento, os deputados que são favoráveis ao encerramento da discussão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Registramos votos contrários, deputados Bacelar, Jô, Glauber e deputada Érica Cocai. Registrado os votos, assim, nós declaramos encerrada a discussão. O senhor podia declarar aprovado, pelo menos, presidente? Declaro aprovado o requerimento de encerramento de discussão. Nós agora passamos a encaminhamento da votação da ata. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, nós vamos ouvir a deputada Érica Cocai. São dois, né? São dois. Dois de cada lado. Não é regimental ser dois na discussão de encaminhamento de votação de ata. Eu posso atribuir ser um de cada um. Eu entendo que está sendo muito didático para todos, porque quando eu já tive hoje reclamação dos dois lados, quando a presidência é mais rigorosa, reclamam que o presidente está com rigor. Quando é benevolente, reclamam excesso de benevolência. Então, isso é uma boa lição, que se nós não conseguirmos esgotar os 4 destaques hoje, na próxima sessão a presidência vai ter uma nova normativa para conduzir os trabalhos. Vossa Excelência tem a palavra. Então, senhor presidente, o estatuto e o relatório, inclusive, ele exclui vários tipos de família. Vários tipos de família. O relator, em determinada ocasião, chegou a dizer que em uma audiência pública havia se constatado a existência de mais se havia... Senhor presidente, só gostaria que o relator não pudesse interromper. Ele o Tony Reis falar, que falou, não fui eu que falei, não. Nobre deputada. Ele tem o direito de falar a qualquer momento, mas não interromper os oradores. Só isso, senhor presidente, só segurar a palavra. Com certeza as palavras são asseguradas, mas é regimental que o relator tem sim, de maneira... Não interrompendo, senhor presidente. Momento. Não, é regimental. não, senhor presidente. Não estou interrompendo, só estou complementando. Então, eu gostaria que recompusesse o tempo. Recompõe o tempo, a deputada, por favor. Porque, veja, depois eu abordo essa questão do relator, que ele tem o direito de falar a qualquer tempo, mas ele não tem o direito de interromper o outro orador. Não estou interrompendo, só complementando. Nobre deputada, eu participo de várias sessões, eu participo de várias comissões. Em todas as comissões, quando o relator quer intervir, logicamente ele tem toda a liberdade para fazê-lo. O problema é que parece que o relator está incomodando alguns oradores, e eu faço um apelo de solidariedade ao relator, para que, em respeito, para não causar incômodo, e evite interromper, para que nós possamos dar andamento aos nossos trabalhos. Põe o tempo, sem problema, nobre deputada. 5 minutos para... Então, senhor presidente, o senhor acabou de eleger uma nova condição que deve constar no relatório, que é a questão de solidariedade. Além das questões de ordem e de encaminhamento, e que eu me compartilho dela. Porque acho que precisa muita solidariedade. Tenho usado ela com todos os lados nessa comissão. É preciso de muita solidariedade. Mas veja, o parecer do relator, e aqui foi dito em uma audiência pública que havia mais de 100 arranjos familiares, mas nós temos vários tipos de arranjos familiares. Mas o parecer do relator, ele exclui meninos e meninas criados por irmãos mais velhos, tios, avós ou bisavós, porque ele estabelece a família composta por homem e mulher, ou então um dos pais com seus descendentes. Ele exclui os adultos sem laços de sangue que dividem um lar. E ele reduz a concepção de família para além do que já foi estabelecido em vários locais da nossa legislação. A Lei Maria da Penha, eu vou repetir, ela caracteriza o âmbito familiar para as relações sanguíneas de afinidade e vontade expressa
e vontade expressa, e também assegura esse direito familiar de ser considerado família, independente da orientação sexual. Esse parecer tenta retroagir nesse sentido. É verdade o que diz o deputado João Campos, que nenhum parecer poderia desconsiderar a decisão do Supremo. Esse desconsidera. Esse desconsidera. Porque o Supremo já decidiu e já deu guarida e legalidade e acolheu as uniões estáveis para as pessoas homoafetivas. Então, portanto, em função disso... Deputada, iniciou a ordem do dia, presidente. E para evitar sua excelente verbalização, se for o seu critério, que eu tenho todo carinho em ouvi-la, não tenho problema, mas é iniciada a ordem do dia. Fica a seu critério. Encerra-se então a reunião. Encerra-se a reunião, é começada a ordem do dia. Não tem sentido a continuidade, nós não vamos podemos, ela não vai poder subsidiar qualquer deliberação. Tá? Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados, a todos que assistiram. Lamentavelmente, regimentalmente, nós não podemos continuar. Na próxima semana, nós estaremos vendo os espaços das comissões, porque pensávamos que ia terminar hoje e oportunamente comunicaremos a todos. Declaro encerrado os trabalhos dessa reunião. Muito obrigado a todos.